Olá, bem-vindos! Olha, o que a gente tem na mão hoje é uma daquelas coisas que, sabe, te fazem parar para pensar. É daqueles achados, né? Totalmente. É a análise de um sermão do pastor Misael Batista do Nascimento, lá da Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto, de 11 de janeiro de 2026. E o curioso é que ele se debruça sobre uma passagem, assim, minúscula. Quase escondida. Exato. São 3 versículos no final do capítulo 4 de Deuteronômio que, sinceramente, parecem uma nota de cartório no meio da Bíblia. Vou até ler para a gente ter uma ideia do que eu estou falando. É Deuteronômio 4, versículos 41 a 43. Vamos lá. Então, Moisés separou 3 cidades da além do Jordão, do lado do nascimento do sol, para que se acolhesse ali o homicida que matasse involuntariamente o seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum, e se acolhesse a uma destas cidades e vivesse Bézer no deserto, Ramote em Gileade e Golã em Bazã. E aí ele lista os povos. A pergunta que fica é, por que essa nota de rodapé, sabe? Uma nota geográfica quase. Pois é, cheia de nomes estranhos, espremida logo depois de um discurso gigantesco de Moisés. A nossa missão aqui é entender essa estranheza. O tema que o sermão propõe é Deus na vida civil. Ok, vamos desempacotar isso. É exatamente essa estranheza que torna o texto genial. Porque, à primeira vista, parece um anexo, né? Uma questão de logística, tipo zoneamento urbano. Ah, vamos separar aqui umas cidades. Isso. Mas o argumento central do sermão é que esse pequeno trecho administrativo é uma das demonstrações mais claras de que, para o Deus da Bíblia, não existe essa separação entre o sagrado e o secular. Interessante. O domínio dele não se limita ao templo, à oração. A ideia aqui é que ele se mete, e de propósito, na vida pública, na vida civil. E o que seria essa vida civil no contexto do sermão? É o nosso dia a dia mesmo. Os contratos que a gente assina, o casamento, a forma como compramos e vendemos, como a sociedade se organiza. É a vida no que o pastor chama de andar de baixo. E esse texto mostra que Deus está profundamente interessado nela. Gostei dessa imagem do andar de baixo. Então vamos começar por aí. A primeira coisa que me chamou a atenção no versículo 41 é a palavra então. Então Moisés separou 3 cidades. Parece uma consequência, mas ao mesmo tempo soa como uma iniciativa dele, né? Tipo, um líder genial, um baita administrador, foi isso mesmo, ideia do Moisés. Essa é a pergunta-chave. E a resposta que o sermão dá é um sonoro não. Não foi uma sacada de gênio do Moisés, não. Ah, não? Na verdade, ele estava cumprindo uma ordem direta de Deus que a gente encontra lá no livro de Números, capítulo 35. Deus instrui Moisés a escolher 6 cidades de refúgio no total. 3 a leste do Jordão, que são essas, e outras 3 a oeste. Ah, então a ação dele não é autônoma. É obediência pura. Isso muda tudo. Não é um ato de planejamento humano, é um mandamento divino. E qual era o propósito exato dessas cidades? O texto diz que era para o homicida que matasse involuntariamente. Exato. E aqui a gente entra no coração do sistema legal da época. O sermão resgata um conceito fundamental: o vingador do sangue. Peraí, vingador do sangue? Isso soa como um nome de filme de ação dos anos 80. O que era isso na prática? E era tão sério quanto parece. Era uma figura legal, um parente próximo da vítima de um homicídio. Pela lei da época, que vinha desde Gênesis, esse parente tinha o direito, e muitas vezes o dever social, de vingar aquela morte. A lei de Talião, olho por olho. Exato. Vida por vida. O problema é, e se a morte foi um acidente? Pois é. O cara tá cortando uma árvore, o machado escapa do cabo e atinge alguém. Não teve intenção nenhuma. Ele seria caçado e morto pelo vingador do sangue mesmo assim. Numa sociedade sem um sistema de justiça mais elaborado, sim. O resultado final, a morte, era o que importava. É aí que as cidades de refúgio entram com uma inovação jurídica e teológica espetacular. Uma provisão divina, então. Isso, para interromper esse ciclo de vingança. O sermão até cita um estudioso, N.T. Parker, que explica algo fascinante. Para o antigo Israel, qualquer derramamento de sangue, intencional ou não, poluía a terra.
Nossa. A terra era sagrada, entende? O sangue precisava ser expiado. As cidades de refúgio criavam um caminho para purificar a terra sem precisar executar alguém que não teve a intenção de matar. Era um mecanismo para equilibrar justiça e misericórdia. Uau, isso é muito mais profundo do que eu imaginava. Mas o que mais me pegou, voltando para Deuteronômio, foi o detalhe no versículo 42. O refúgio era para quem matasse o próximo a quem dantes não tivesse ódio algum. Essa pequena frase, sem ódio algum, parece ser o ponto de virada de tudo, né? É, o ponto de virada, totalmente. Porque aqui a gente vê a lei fazendo uma distinção que é a base do direito moderno. A diferença entre o ato e a intenção. A motivação. Exatamente. O sermão usa uma analogia ótima para explicar isso, contrastando dois perfis. O ofensor estabanado e o ofensor vilão. Ofensor estabanado, adorei os termos. Deixa eu adivinhar, o estabanado é o cara do machado que escapuliu. Isso. É a pessoa que, por uma infeliz combinação de circunstâncias, sem querer, sem planejar, causa uma tragédia. É um acidente. Já o ofensor vilão é aquele movido por ódio, por inveja. Ele planejou, premeditou, exato, ele arma uma emboscada. O que essa lei divina faz, de forma muito sofisticada para a época, é dizer: nós não vamos tratar esses dois casos da mesma forma. A justiça precisa ser mais inteligente que a vingança. A vingança só vê o resultado. A justiça precisa investigar a intenção. E a cidade de refúgio era, então, o lugar onde essa investigação acontecia. Não era um parabéns, você escapou. Era um ok, você está seguro por enquanto, agora vamos julgar seu caso. Perfeito. Era a garantia do que hoje a gente chama de devido processo legal. O sermão cita de novo o livro de Números, que diz que a cidade serve para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. Tinha todo um processo. Tinha. Segundo um outro estudioso citado, John Davis, funcionava mais ou menos assim. O homicida acidental corria para a cidade de refúgio mais próxima. Se ele chegasse lá antes de ser pego pelo vingador, os anciãos o acolhiam. Era uma corrida pela vida, literalmente. Literalmente. Uma vez lá dentro, ele estava seguro e tinha direito a um julgamento justo. Nesse julgamento, se as provas mostrassem que ele agiu com ódio, com premeditação... Ele era entregue. Isso. Era considerado culpado e entregue ao vingador. A cidade não protegia assassinos. Mas, se ficasse provado que foi um acidente, a cidade oferecia asilo permanente. Asilo. Mas ele ficava livre. Seguro, mas com uma condição. Ele não podia sair dos limites da cidade. Se saísse, o vingador do sangue podia matá-lo legalmente. Nossa! E quando ele podia sair? Ele só estaria livre para voltar para casa em segurança após a morte do sumo sacerdote que estava em ofício na época. Mas isso não parece um pouco injusto? Se foi um acidente, por que a pessoa fica presa na cidade até a morte de um terceiro? Parece uma sentença de qualquer maneira. É uma ótima pergunta e mostra a complexidade do sistema. O sermão sugere que isso cumpria duas funções. Primeiro, reforçava a seriedade de tirar uma vida, mesmo que por acidente. Havia uma consequência. Uma restrição de liberdade. Isso, para mostrar o valor da vida que foi perdida. E segundo, a morte do sumo sacerdote, o líder espiritual máximo, funcionava como um marco, um ato de expiação simbólica que zerava a dívida de sangue. Entendi. Era um recomeço. Um recomeço. O ponto central é que essa lei toda criava ordem. O sermão usa um conceito do sociólogo Emile Durkheim, a anomia. Anomia. O que é isso exatamente? Anomia é um estado de ausência ou enfraquecimento das normas sociais. É quando as regras perdem o valor, a sociedade perde suas referências e mergulha no caos. O salve-se quem puder, exatamente. O que essa lei sobre a cidade de refúgio fazia era o oposto. Ela combatia a anomia, estabelecia um processo claro, distinguia intenções, afirmava que a sociedade seria governada por regras, não por impulsos de vingança. Era o que diferenciava uma nação organizada da barbárie. Tá, essa viagem pela lei antiga é fascinante, de verdade. Mas vamos trazer para 2026. O sermão consegue conectar esses pontos todos com o nosso dia a dia. Qual é a aplicação prática de uma lei de 3.000 anos atrás?
Consegue, e de uma forma bem direta. O sermão organiza a conclusão em 3 grandes aplicações práticas. A primeira é quase uma mudança de mentalidade. A gente precisa admitir que o reinado de Deus vai muito além da religião. Ele não é só um Deus de domingo. Isso. Ele não é, como diz o pastor, um Deus do andar de cima, que só se importa com coisas espirituais e não está nem aí para o que acontece aqui no andar de baixo. Deuteronômio prova isso. Deus se importa com zoneamento, com direito penal, ele se importa com a organização da cidade, a fé da segunda-feira no escritório. Perfeito. E isso leva ao segundo passo prático. Se a gente acredita que ele reina sobre tudo, então a gente deveria ativamente colocar a nossa vida civil diante dele. O sermão sugere algo bem concreto, quase uma oração. Senhor, governa sobre tudo na minha vida civil. Isso é forte, abrange tudo. Contratos, como eu trato meus funcionários, como pago meus impostos, meu casamento. É reconhecer que a ética nos negócios, a justiça nas relações, tudo isso é área de interesse divino. Não é um campo neutro. E isso me leva a pensar, se a gente entende isso, não dá para ficar só na oração, de braços cruzados, vendo o mundo se deteriorar, né? A gente tem que fazer alguma coisa. Imagino que esse seja o terceiro passo. É precisamente o terceiro passo. Entender que a criação de estruturas justas é uma tarefa humana e cristã. O pastor é bem enfático aqui. Assim como Moisés teve a tarefa de delimitar cidades para proteger o direito à vida, os cristãos hoje não deveriam ser passivos diante da injustiça. Não é só uma questão de ser uma pessoa boa individualmente. Não. É lutar para que as estruturas da sociedade, as leis, as instituições se tornem mais justas. E é nesse ponto que o sermão faz uma crítica bem contundente, né? Ele aponta uma certa omissão. Sim, uma crítica forte. Diz que muitos cristãos simplesmente não se preocupam com a deterioração do direito e da justiça no mundo. Vivem numa bolha espiritual e ignoram o andar de baixo. Qual é a descrição que ele faz do cenário atual? É bem sombria. Ele diz: o planeta encontra-se erodido, o poder e o dinheiro parecem soberanos, a vida humana é desvalorizada, injustiça, ferocidade e morte são banalizadas. Pesado. E a conclusão é que, diante de um cenário assim, a passividade não é uma opção para quem segue um Deus que se deu ao trabalho de criar cidades de refúgio. É uma chacoalhada e tanto. E como ele amarra tudo isso no final? Existe uma esperança nesse cenário? Existe. E a amarração final é belíssima. O sermão conecta toda essa preocupação com a justiça à figura central da fé cristã, o Messias, a Jesus. Isso. Ele lembra a profecia de Isaías, que diz que o Messias viria para promulgar o direito entre as nações. E lembra do próprio Jesus que, ao ser batizado, disse que era necessário cumprir toda a justiça. Ou seja, não é um tema secundário. Está no centro da missão dele. A tarefa dos seus seguidores, então, usando uma frase de Paulo, é marcar todas as coisas que existem com o nome de nosso Senhor. Isso inclui a política, o direito, a economia. Elevar os valores do reino de Deus para o andar de baixo. Que jornada! De 3 versículos administrativos para uma convocação para transformar a sociedade. Isso nos deixa com uma reflexão final, um pensamento para a gente levar. Se a nossa tarefa é marcar o mundo com os valores de um Messias que veio para estabelecer o direito, em um cenário como o nosso, onde a justiça tantas vezes parece torcida e a vida banalizada, o que significa, na prática, para cada um de nós, construir pequenas cidades de refúgio em nossas esferas de influência, seja na família, no trabalho, na sociedade. O que significa criar espaços de segurança, justiça e misericórdia no meio do caos.